Não apenas o goleiro Sérgio Rocher pode estar desembarcando no Beira-Rio agora na janela de transferências, com a austeridade financeira ainda em evidência, mas com um pouquinho mais de autorização do presidente Alessandro Barcelos, o Internacional e o Departamento de Futebol vão atrás de um 5 e um meia para qualificar ainda mais o time do Mano Menezes. A ideia é óbvio, focar nas oitavas de final da Copa Libertadores e eliminar o River Plate. Enquanto isso, os conselheiros tomam decisões importantes na questão da assinatura com a Liga Forte e uma reunião para decidir tudo isso pode estar acontecendo nos próximos dias. E mais, Depena pode ser sim o grande substituto de Alan Patrick. Ener Valencia não vai ser dessa vez que vai ser o titular, não. Vamos falar sobre isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Vamos falar o seguinte, muita coisa, né, para tratar sobre o nosso Colorado, o futuro do nosso Colorado, não só a curto prazo, até domingo, quando a gente joga contra o Fluminense no Maracanã, mas principalmente nas próximas semanas. Tem questão envolvendo ligas, tem questão envolvendo até mesmo contratações, né? Novos nomes, novas chegadas aí, possibilidades de saída. Fica comigo até o final do vídeo, tem muita coisa pra gente trabalhar aqui nesse conteúdo. Deixa o teu like também que me ajuda bastante, te inscreve no canal, ativa a notificação e vamos lá porque sempre tem muita coisa pra gente falar do Inter. Ó, eu quero falar com vocês rapidinho sobre a polêmica do dia, tá? Que é essa questão das ligas e da reunião, né? Que ocorreu na noite dessa quinta-feira lá no Conselho Deliberativo do Internacional, Parlamento Vermelho, que fica ali do ladinho ali do portão 7, no estádio Beira-Rio, tá? Primeiro de tudo, a gente fechou, eu tive acesso à lista de presenças oficial, tá? E a gente fechou, o Colorado fechou com 210 nomes presentes, 210 conselheiros estiveram presentes dos 339 que compõem então, né, o Conselho Deliberativo do Inter, tá? É claro que algumas pessoas elas não frequentam porque já estão mais idosas, outras, de repente, têm alguma impossibilidade, mas eu vejo que é um número diminuto, um número muito baixo para um assunto tão importante, né? Como, por exemplo, a assinatura ou não com a Libra ou com a Liga Forte, o entendimento, né, de o que representa a Libra nessas questões aí com os dois conglomerados esportivos que a gente possui hoje para o futuro do Campeonato Brasileiro, tá? E aí eu tive acesso também, com a lista de presenças, eu confrontei os nomes, por exemplo, do documento composto por 136 assinaturas, tá, de conselheiros, que foi feito em março, para que não houvesse a votação para a Liga Forte e se ouvisse a Libra. Ou seja, o Inter está desde março nessa ronha aí de ouvir a Libra, de ouvir a Libra, ouvir a Libra, ouviu a Libra nessa quinta-feira. Só que, até para ir um pouco o espanto meu, tá? 31% das pessoas que assinaram o documento dos 136, tá, não estiveram presentes. E aí tá aí na tela já o nome, né, de alguns dos conselheiros, no caso que estava na lista. O número do lado é exatamente o número da assinatura na listagem, no documento enviado ao presidente Sérgio Yuhen. Então vale a pena vocês aí acompanharem, beleza? Em contrapartida, 159 outros conselheiros fizeram um protocolo agora junto ao Conselho Deliberativo, à presidência do Conselho Deliberativo, para então que o presidente Sérgio Yuhen convoque uma reunião extraordinária, agora na próxima semana, deve ficar entre segunda e quarta-feira, para que seja votada a adesão à Liga Forte. Por quê? Porque os clubes que já assinaram ganharam dinheiro nessa sexta-feira. E o Internacional, precisando de valores para ir atrás de nomes do mercado, para pagar contas e tudo mais, quer resolver essa questão aí o quanto antes. Então o presidente Sérgio Yuhen agora tem 10 dias, segundo o regimento interno do Conselho Deliberativo, para confirmar a data desta reunião. Senão os conselheiros aí podem passar por cima do presidente e agir por si mesmos, beleza? É óbvio que o presidente vai fazer isso, né? Ele não vai
obviamente, negar, né, um protocolo de 159 nomes, né, são mais metade praticamente do Conselho Deliberativo pedindo essa reunião aí para encerrar essa celeuma, né, provocada aí pelas libras, tá? Pelas ligas, melhor dizendo. Algumas questões importantes em termos de saídas e chegadas, tá? O Paulo Vitor, que tinha voltado do Vasco, lateral esquerdo, foi emprestado para o Ceará. Agora, numa negociação que também envolveu o meia da seleção sub-17, o David, que hoje tem 19 anos, você foi destaque na seleção sub-17, e o atacante de 17 anos, Gabriel Amaral, tá, que vão agora então passar a trabalhar em Alvorada. São algumas promessas que o Internacional estava de olho desde o Ceará. E também o Riquelme, que assinou agora, entre ontem e hoje, 1 ano e meio de contrato, empréstimo com opção de compra, né? O Riquelme era o atacante, aquele do Sport, que depois de subir foi destaque na Copa do Brasil Sub-20 e depois de subir para o profissional do esporte ficou um pouco de canto e o pai dele ficou, né, brabo com essa questão, lembra? A gente já falou sobre isso aqui. Qualquer coisa retorna aqui na timeline dos vídeos, que aí tu recupera também a história do Riquelme, beleza? E uma curiosidade, cara, tá? O Sérgio Rocher, goleiro de 30 anos, do Uruguai, que está desembarcando aqui agora em Porto Alegre, tá? Teve como intermediário o André Curi, que é ninguém mais, ninguém menos, o empresário que colocou o Inter na justiça para a questão da penhora, aquela dos 20 milhões, que a gente já falou também por aqui há um tempo agora, depois desse jogo, principalmente contra o Cruzeiro. Para tu ver como as coisas funcionam no futebol, né? Uma pressãozinha aqui, uma pressãozinha ali, e as coisas vão se ajeitando, né? Não adianta, cara, não tem como lutar em algumas batalhas, elas são praticamente impossíveis de ser vencidas. Mas deixa eu falar sobre o Rocher, tá? É um jogador que chega aqui então com um contrato de 4 anos. A tendência é que nós vendamos o Kehler. O Kehler seja o goleiro que vai fazer às vezes, ou vamos dizer, vai dar lugar para o Rocher. Porque o John, mesmo que seja do Santos, tem sim uma possibilidade de o Internacional no final do ano exercer a opção de compra. Tá? Mas neste momento a tendência é que Kehler seja negociado, se mantenha o Antony, melhor dizendo, se mantenha também o Emerson Júnior e aí fique o Rocher, John, Emerson Júnior e Antony. Não quer dizer que o John hoje vai deixar de ser titular, não chega o Rocher como um carteiraço, tá? Mas que com certeza o Internacional vê o Rocher como um cara mais seguro, muito mais experiente, que pega pênalti e tudo mais. Ele, obviamente, tem uma certa vantagem nesse quesito aí com o John. Até tu bota uma sombra também um pouco no goleiro, que hoje tu olha pro banco, tu vê o Kehler tá contestado pela torcida, estava num mau momento técnico, então de repente também deixa o cara na zona de conforto. Ainda que o John não tenha perdido ainda desde que assumiu a titularidade, né, do Internacional. Enquanto isso, o Inter vai contratar. Pode ter certeza, porque o que se fala nos bastidores agora é que o presidente Alessandro Barcelos ainda fala em austeridade financeira, ainda fala para ter cuidado com as questões das finanças e dos cofres do clube, mas liberou um pouco mais, né, do orçamento. Até o orçamento apresentado aos conselheiros previa uma folha de 12 milhões de reais. Ainda não está em 12 milhões de reais mensais, logo pode pegar e abrir um pouquinho mais a mão e trazer jogadores. A ideia é um meio-campista defensivo e um meio-campista ofensivo. Seria um 5 e um 10. Um cara para ter a opção do Alan Patrick, quando o Alan Patrick não esteja, por exemplo, agora a gente vai falar sobre isso agora na continuidade do vídeo, vai ser o Depena, e um 5 na questão de botar uma sombra no Rômulo, também botar uma pressão no Gabriel, botar uma pressão até no Arangues, que pode fazer também essa função 5, já fez várias vezes, algumas vezes, na verdade, lá no Bayer Leverkusen. Então, tem muita na questão da competitividade e tirar os jogadores daquela zona de conforto, né? Se eu demole, tem cara chegando e aí, eu posso perder a vaga e ficar de fora, beleza? Na questão agora do jogo do domingo contra
o Fluminense, tá? A Ener Valencia, a tendência mesmo é ser reserva, começar no banco de reservas. Vai ser relacionado, vai estar na viagem para a capital carioca, mas começa o Luiz Adriano. E aí tem algumas questões que a gente já vem falando, trabalhando por aqui, né? Não só aqui no meu canal, mas também no Vozes do Gigante. Olha, John, Bustos, Vitão, Mercado, René, Rômulo, Johnny, Wanderson na esquerda, Depena centralizado, Maurício na direita, Luiz Adriano centralizado como referência, tá? Até aí esse seria o time titular do Internacional. Num segundo momento, houve também a entrada do Arangues, o Campanharo também fez essa possibilidade de meio ali no lugar do Depena, o Arangues entrando também no meio campo para compor junto com o Rômulo, junto com o Johnny. Maurício, segundo a informação na Revista Colorada, teria sentido também um desconforto na coxa, não está tão 100% assim. E o Ener Valencia, quando entrou ao lado do Luiz Adriano. Entrou ao lado do Luiz Adriano, jogando com 2 atacantes. E aí até corrobora a informação que a gente também já traz aqui, que o Mano pretende, aos poucos, ir mudando o esquema tático do Internacional. De um 4-2-3-1 para um 4-1-3-2 ou até mesmo um 4-2-2. 4-2-2 e aí os 2 atacantes também, né? Tu vai ter 2 volantes, 2 meias e 2 atacantes. Essa talvez seja a grande mudança aí do Internacional para o jogo contra o River Plate nas oitavas de final da Libertadores. Beleza? Cara, se tu chegou até aqui, te agradeço demais e vou te pedir mais uma vez, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação e entra lá na KTO e usa Ernest, o cupom que te dá 20% de free bet no teu primeiro depósito, beleza? Tamo junto, um forte abraço, tchau!